E aí, meninas, tudo bem? Quem tá aqui acompanhando o nosso grupo de estudos, grupinho de estudos, né? Estamos aqui no terceiro encontro do livro Java para Iniciantes da Oracle, que é esse que temos aqui no PDF. É importante, depois, eu acho que mais pro final, ali quando a gente estiver nos exercícios, eu vou dar umas dicas para vocês que estão começando, estão estudando, para fixar o conteúdo e continuar, né, os estudos além do livro, né, porque o livro é um norte para nós. Eu abri aqui dois. O livro é um norte, mas para quem quer seguir realmente trabalhando e agregando, tem umas dicas, né, afora os estudos aqui teórico e prático, beleza? A gente pode falar isso no final. Deixa eu ver aqui a gente estava aqui no capítulo. Deixa eu ver aqui. A gente vai... a Marina foi até aqui, né, nessa parte do ponto e vírgula aqui. Eu vi o vídeo dela, ficou muito legal, ficou muito bom. E a gente vai melhorar o exercício, né? Seguir aqui melhorando, vendo mais alguns conceitos aqui de palavras-chave que é abordado. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui para ver se eu não acho onde é que tá. Tente isso. 1.2. Porque ah, não, tá no apêndice. Porque ali na página do livro não é bem a página do livro que aparece aqui no PDF. Deixa eu ver aqui, eu acho que era na página 30, se não me engano, perto do... Não, é bem depois, 42. Porque não é essa que aparece aqui, né? No PDF é outro. Então, ela seguiu até aqui. Aqui. Né? Até essa parte aqui, que na verdade é a página 46 aqui pra mim. E a gente vai começar daqui em diante. Agora que na verdade a melhoria é né, um adicional ali daquele exercício do galão ali. Então vamos lá. A gente fez aqui o resuminho pra gente ler juntas. Quem quiser contribuir e fazer a leitura também juntas aqui, é bem facinho, é só ler aqui só para não ficar falando sozinha. Eu acho legal, assim, se vocês tiverem coragem também falar. Como é só a voz, né? Fazer a leitura junto aqui. Que é bem pouquinho aqui, ó. É mais a parte do código. Essa proposta, alguma de vocês estão a fim de fazer a leiturinha aqui dessa parte? Até aqui. Algumas se arrisca. Não precisa ter medo. É só ler. Só ler aqui, ó. Essa parte aqui do objetivo. O que a gente vai fazer. Eu posso fazer, só que eu tô com a voz meio rouca um pouco. Não tem problema. Não tem problema. Só pra participar mesmo. Certo, então vamos lá. Resumo do artigo sobre criação de conversor de galões para litros em Java. Objetivo: criar uma versão aprimorada do conversor de galões para litros utilizando o laço for, instrução if e blocos de código. A nova versão exibe uma tabela de conversão de 1 a 100 galões, inserindo uma linha em branco a cada 10 galões. Passos para a implementação. Primeiro, criar o arquivo Java. Nomeie o arquivo como goToLeadTable.java. Código do programa. Beleza. Essa parte aqui eu acho que não sei se precisa. Passo, né, do que ela fez. Quiser comentar se você conseguiu fazer em casa ou conseguiu? Sim, consegui. Conseguiu? Ah, boa. E essa parte aqui, não sei se vocês notaram, o livro tá fazendo ali na mão, né?
Vocês estão fazendo assim? Não, né? A gente tá fazendo... Não, Não, né? Quem que tá fazendo assim? fazendo fazendo direto na IDE mesmo. Mas Ou vocês às já vezes eu uso uma IDE online também. Tô meio Mas que vocês já experimentaram a compilar assim pra ver, só pra ver como é que funciona? Vocês já se arriscaram a fazer na mão ali? já abri Já? o terminal e dei o Java C direto no terminal. É legal. É bacana também fazer. Só pra ver assim como é que funciona. Eu não vou fazer aqui, mas de repente uma outra hora eu mostro pra vocês ali como é que é, porque enfim, vamos focar ali na IDE, porque eu acho mais trabalhoso também, né? Aqui tem tudo aqui dentro pra nós. A gente não vai fazer muita diferença assim. Na verdade, o que faz a diferença é esse editor, né? A gente não tem essa vantagem, né? De estar trabalhando ali no terminal direto. Vários recursos, os botões aqui, mas o Java em si vai ser a mesma coisa. E é mais trabalhoso, né? Que você vai entrar na linha de comando ali, compilar na mão, vai botar o comando javac e chamar classe. Você tem que estar dentro do mesmo diretório do arquivo e aí executar, né, o Java com a classe aqui. E aí vai funcionar, mas a gente vai usar a IDE. Então, essa ideia aqui mostra a saída. E é isso que a gente vai fazer. Beleza? Eu vou pegar aqui o último exercício, que eu acho que ela colocou outro nome aqui no arquivo. Eu acho que foi esse aqui, Gautolit, certo? É esse aqui, né meninas? Se não me engano, foi esse que os outros foram os operadores. Aqui tem for, algumas instruções. Na verdade não é operador, mas eu não sei se tem diferença ali de operador para instrução, uma instrução e um operador, né, de matemática. Agora uma instrução pode ser qualquer coisa ali na parte da lógica. Mas aqui a gente está vendo esse exemplo aqui e a gente vai melhorar. Beleza? Aqui, o que muda? O que muda nesse exercício aqui? Vamos ver, olhando aqui. Vou até comparar aqui. Eu achei que eu não estava gravando. Vou comparar aqui um com o outro, que eu abri a outra tela. Tem os galão e os litros, né? Tem um contador e tem um for. Vai fazer um laço, né? O que é um laço? Que vocês começaram a ver no último encontro. Um laço é uma sequência, né? É uma sequência que ela vai parar em algum momento, que vai se repetir, né? Vai se repetir. Eu acho difícil, né? É meio abstrato falar em laço. O que é um laço? É uma coisa... como é que tu vai explicar, né? Logicamente, mas é um loop, na verdade. É uma repetição que tu vai fazer ali no código, que for each, né? Não foi falado, mas o for, ele tá sendo falado, não foi abordado. For em inglês é para, né? Vamos pensar assim na tradução para. Mas na verdade, esse comando aqui, o nome dele completo é for each, para cada um, por exemplo aqui, cada galão dessa lista de galões ou de números, né? Porque na verdade é uma lista, a gente não tá falando só de um galão, a gente tá falando mais de um, né? Então, a lógica é essa: enquanto para cada um eu vou executar essa sequência de instruções. Opa, alguém entrou.
Só vou pedir para fechar o microfone para não ficar entrando aqui vazamento de áudio. Valeu. Se quiser falar não tem problema, mas às vezes dá uns ruídos, né, ambiente que a gente está gravando. Mas essa ideia do for é o for sempre se lembrar que é um laço. Por quê? Porque ele vai repetir as instruções e em um momento ele vai parar. E no caso aqui dá pra entender, né? Ao que a gente está percebendo, estamos entendendo que ele vai até um limite aqui, ó, de menor que 100, né? Então, como é que a gente lê essa lógica aqui? For, para, for each, né? Aqui tá implícito for each, para cada, mas aqui o comando tá só for. Mas subentende-se que ser para cada um, então ele vai até o 100, até o menos, na verdade é 99, né? Porque ele não chega a igual. Se fosse menor ou igual a 100, ele ainda ia executar o 100, mas na verdade aqui não, é menor ou igual a 100, isso. Eu que tô lendo errado. Não, é menor ou igual a 100, então enquanto ele for menor ou igual a 100, e ele vai fazendo um contador ali, um mais, né? Na verdade, é bom explicar esse for assim desse jeito, porque essa forma de fazer o for é um pouco antiga, a gente já faz de outro jeito, assim. Já faz de outras formas, mas como a gente não está usando uma lista, esse é a forma mais primitiva de fazer, né? Que esses galões ele poderia estar, o que poderia melhorar, poderia mais ainda estar dentro de uma lista, onde esse for ia ser mais simplificado ainda, tá? Mas nesse momento a gente está trabalhando com variáveis, né, que são primitivas, elas não são ainda mais tão evoluídas assim como uma lista, né, que seria assim mais comumente que a gente usa mais no dia a dia. A gente está usando essas variáveis que são primitivas, beleza? Então a gente vai aprimorar o programa, né, que foi visto na semana passada, que é esse aqui, que é dos galões, vou até executar aqui, vamos ver o que ele está fazendo, lembrar. Ele faz um cálculo e imprime. Ele faz um cálculo dos galões e imprime. Aí a proposta, né, a proposta de hoje o objetivo, criar uma versão aprimorada dos galões de litro utilizando o laço for, né, que a gente já conversou agora, a instrução if e os blocos de código. Então é uma coisa um pouco mais, né, elaborada ali, já tem uma lógica ali, uma regrinha de negócio. A nova versão exibe uma tabela de conversão de 1 a 100 galões, que é isso mesmo, né? Ali a gente viu o for executando até menor ou igual a 100, então ele ainda vai entrar aqui dentro desse laço, inserindo uma linha em branco a cada 10 galões. Então vamos olhar aqui direitinho. Ele vai manter aquele cálculo que estava antes, ó, vocês vão ver aqui, ó, ainda mantém o cálculo de multiplicação, só que o que ele faz a mais? Ele está imprimindo gallon is liters, tá aqui a mesma impressão, só que ele tem um contador aqui a mais, um outro counter aqui por fora, que ele tá contabilizando aqui. E aí ele faz uma lógica, um if aqui, logo depois de imprimir, né? Porque cada linha ele vai imprimir os galões, certo? Ele vai imprimir cada linha, ele vai imprimir esse cara aqui de cima, do println. Só que além disso, vai ter mais uma instrução do if, como foi sugerido ali. Se o contador for igual a 10, chegar até 10, esse contador novo, né, que seria, porque a gente tem um aqui dentro do for, né, para saber
em que galão a gente tá. Ele meio que cria um contadorzinho aqui nesse for, né? Mas a gente criou um novo, que é um outro contador aqui, verificando se ele chegou a 10. Se ele chegou a 10, daí ele dá um espaço na linha ali e zera. Ou seja, a cada 10 ele tá se como é que se refazendo ali, zerando, né? A cada 10 ele zera e continua e começa a somar de novo. Então, ou seja, se tivesse 100, que é o número aqui, 100 galões, ele vai imprimir quantas vezes? 10, né? 10 linhas aqui. Então, vamos fazer isso juntos. Vamos ver como é que vai ficar. Só que eu vou criar uma classe nova aqui. Vamos criar uma classe nova. Beleza? Para não mexer ali naquele outro exemplo. Go to lit table. É uma classezinha. Eu posso até fazer um meio aqui. Olha só, gente, ele fez o programa inteiro pra mim. O que vocês acham disso? É incrível, né? Ele já tem o livro. Eu não ia copiar, mas já como ele tá... Eu ia copiar de lá uma parte, vou escrever na mão, mas eu vou usar a facilidade aqui da IDE. Que essa que é a vantagem da gente utilizar, né? A IDE, porque ele pode nos auxiliar em muita coisa. Mas você tem que saber o que tá fazendo. Eu geralmente, às vezes, eu vejo a sugestão ali que ele dá, né, da inteligência artificial, e vejo assim, isso aqui não era bem isso que eu queria. Aí você vai lá e apaga uma parte que você não quer, que não tenha a ver. Mas no caso aqui é exatamente igual. Inclusive, eu tô suspeito que ele tenha esse livro aqui dentro da inteligência, porque ele deve saber de tudo, né, de todas as coisas. E aí, então, depois eu vou copiar esse comentário daqui, porque isso aqui é uma imagem, né? Ele criou o contador aqui. E ele tá... Só que ele tá... Vocês estão vendo que ele criou e ele não zerou aqui. Ele zerou aqui embaixo. Não precisava, né? Dá pra já inicializar aqui. A gente tá inicializando e já inicializa com 0 aqui. Beleza? Aí aqui ele tem um for, tá fazendo o mesmo cálculo, tá imprimindo e tá incrementando, né? Que a gente fala assim, tá fazendo um incremento ali no cálculo. Então ele começa com 0, depois ele vai para 1, para 2, para 3, enquanto ele estiver aqui nesse loop, que ele vai até 100, né? E quando for 100 ele para, né? Ele vai parar quando ele for 100. Vai fazendo o cálculo aqui. E a cada 10 ele imprime uma linha. A cada 10 ele imprime uma linha. E é isso. E zera o contador de novo. Vamos executar. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Ó, olha quantos blocos. Deve ter sido 10 blocos, né? Então, vamos calcular aqui, ó, por linhas. Porque esse cálculo aqui, vocês vão ver aqui, ó. Alguns eles estão, inclusive, passando a camada de decimal aqui, né? Deixa eu até ver aqui. Como a gente está usando double, né? Double, ele é um número que tem um decimal, né? Que aceita os décimos aqui. E é maior, né? Se não me engano, que o float. Eu até vi vocês comentarem ali que é o dobro. Aí ele deve ter feito o seguinte, eu não vou ver esse cálculo que ele vai 1 galão, 2 galão, 3, aí ele vai aumentando aqui, ó. Um bloquinho de 10, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, até 100. E é isso. Era pra fazer isso, né? Era o esperado. Aí aqui, só que daí eu tava imprimindo linha por linha. Vocês estão vendo que saiu meio que diferente aqui. Opa, vamos ver o que eu fiz de diferente. O que a gente fez de diferente? Você tá, Quem é meu filho? você tá contando a câmera ou não? Não tô, mas a mamãe tá ocupada agora. Ai, esqueci de dizer que eu tô aqui com meu filho hoje. Se ele poderia vir aqui junto com a gente. Beleza? As meninas saíram. Estamos aqui só eu e você, né, Vi? Mas vamos lá, vamos continuar, porque precisamos. Vamos concluir esse estudo aqui. Só que saiu um pouco diferente, porque o loop da conversão aqui vai de 1 a 100, calculando a versão para litros. Só que o meu, ele foi imprimindo um a cada linha. E não os blocos, e não assim como tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá um pouquinho diferente. Então vamos tentar descobrir o que tá diferente. A cada 10 interações de linhas, uma linha em branco é exibida no contador. Então, aqui deu um exemplo de saída, mas não saiu exatamente igual. E aqui eu tô achando um pouquinho estranho, porque tem uns 3 pontinhos aqui, eu até tô desconfiada disso. Vamos dar uma olhada no livro. Mas eu acredito que o que saiu ali é o que era, porque a lógica que foi feita, desse jeito aqui que tá, ele ia sair desse jeito mesmo, ó. A gente vai até o fim de 100 e a cada bloco de 10 ele bota uma linha. Então tá certíssimo. O que a gente fez foi o esperado, que eu imaginei que ia fazer. Só que aqui no livro, vamos ver, de repente não era bem isso que era pra fazer. Mas vamos ver o que ele tá fazendo diferente. Aqui ele tá... ele tem aquele inicializador aqui, mas não faz diferença eu botar junto, mas aqui ele fez separado. E aqui ele tá incrementando, beleza? Aqui tá o contador for tá igual. E aí, a cada 10ª linha, igual a 10, ele zera. Só que esse zerar o contador aqui, como eu tô zerando ali na mesma linha, não era pra... Não faz diferença eu fazer isso, até vou botar aqui, eu fazer assim, como tava antes, não é pra fazer diferença nenhuma no código. Porque eu só tô... ela não vai mudar nada. Então, é outra coisa que tá diferente desse resultado aqui. E na real, eu tô até duvidando desse resultado. Beleza. Vamos seguir aqui. Realmente, o exemplo aqui, eu acho que aquele no blogzinho aqui no livro, eu acho que eu copiei um exercício aqui, até vou tirar aqui, porque não é esse o resultado esperado. Tá, o exemplo da saída é aquele ali mesmo, é aquele do livro, é esse aqui que a gente fez, inclusive o 3 aqui tem, vou até comparar aqui, 11 ponto, aqui ó, 11.3562 alguma coisa, é isso mesmo. Então o resultado esperado é esse, e vai até o 10, né? E vai até lá 100, na verdade, 10 blocos, beleza? Então é isso. O que esse exercício ensinou aqui um pouquinho é a gente fazer um laço, né? Que esse aqui, na verdade, é o laço do for, enquanto, né? Enquanto esse laço estiver executando até os 100 de galões, ele vai fazer esse cálculo, vai imprimir e colocou uma instrução nova aqui dentro, que é esse if, que é o que esse if está fazendo a cada 10 linhas, a cada 10 cálculos de galões, né, de litros,
eu tô inserindo uma linha, né, na mão ali e depois zerando esse contador aqui que tá em cima, que foi adicionado a mais, beleza? Então esse é o exercício que a gente melhorou hoje e aprendeu. E logo mais a gente tem as palavras-chave, né, a mais ali. Depois eu coloco... Depois eu coloco o exemplinho certo aqui de saída. Na real, eu vou fazer agora. Eu vou pegar... Não gosto de fazer nada pra depois. Eu faço na hora. O que dá. Inclusive, eu vou tirar o print aqui. Só um exemplo. Aqui, nesse blog aqui, tem um lance de ele não aceitar o um copy-paste. Eu tenho que pegar daqui mesmo. Até, botar só um comentário aqui, até 100. Até chegar até 100. Daí todo mundo vai entender. Daí fica assim, ó, até 100, beleza? É isso. Primeiro exercício, que é o aprimorar o que foi aprendido nos encontros anteriores. E aqui a gente começa a falar palavras-chave, né? Daí tem um resuminho ali falando das palavras-chave do Java, que a gente basicamente ali vai ver, né, no livro, o que são as palavras-chave. Na verdade, são comandos. Eu entendo que essas palavras-chave são comandos, né? Que a gente usa muito, que a gente mais vai usar no Java. Toda a vida que a gente programa, no fim, em cada linguagem, essas palavras-chave, esses comandos são escritos com pouca variação, tá? De diferença. Se eu vou ver outras linguagens, como C, por exemplo, o Python, ou Kotlin, até mesmo, eles são muito parecidos, tá? Para fazer as mesmas coisas, geralmente. Então, aqui foi selecionado aqui, ó, 50 palavras-chave. Eu não sei exatamente se é esse número exato, tá? Até posso estar desconfiada, eu sou muito desconfiada, mas eu acho que até é pouco, sabe? Então, basicamente, a gente tem que decorar, né? Mas ao longo do tempo que a gente vai usando, a gente vai decorando isso naturalmente. Não precisa pegar essa tabelinha e eu tenho que saber todas de cor e gravar na cabeça. À medida que a gente vai usando, por isso que é legal a gente fazer os exercícios e tá sempre programando, fazendo uma coisa nova. Ou todo dia fazendo, mesmo que seja para estudo, todo dia programando 10 minutos. Se ainda não trabalha com isso, pega 10 minutos do teu dia ou meia hora. Eu acho que todo mundo consegue, né? 10, 15 minutos por dia. Fazer uma coisinha, né? Diferente com essas palavras. Hoje eu vou fazer o abstract. Pegar 50, dividir por dia e fazer alguma coisa com essas palavras, já vai tá fixando, né? E aí, como int, for, e tem variáveis também aqui, fora os comandos tem variáveis, né? Aí que tá falando variáveis, métodos e classes que devem ser significativos e não podem começar com dígito ou usar palavras-chave reservadas. É que, assim, o seguinte, a gente não pode, por exemplo, botar um nome, o nome de uma variável com essas palavras-chave também, porque é óbvio, né? Como eles são comandos, eu não vou poder botar um variável inteiro com nome int, né? Eu tenho que colocar outro nome. Vamos pegar aqui. Eu acho que é esse o sentido ali desse estudo de palavras-chave. Porque, por exemplo, aqui, eu vou criar uma variável aqui, int, tá? Que é inteiro, e eu vou colocar um nome. Vou pegar uma palavra-chave aqui, import. Eu acho que ele não vai deixar. Import, ó. Por quê? Porque é uma palavra-chave. Ele não vai deixar, ou qualquer uma outra aqui. Acho que
new. Todas essas palavras-chave aqui a gente não consegue botar no nome de uma variável, ou nome de método, ou nome de classe. Por quê? Porque a gente usa ela para fazer comandos, né? Pra gente elas são reservadas, né? Na verdade, são palavras reservadas que não podemos usar como nomes de coisas. Além das palavras-chave, Java reserva as palavras a seguir, o true, falso também, que são valores de booleanos, né? O true, false, e o null, que é para identificar que uma coisa é nula. Então, eu não posso vir aqui criar int null. Ele não vai deixar, né? Por quê? Porque é uma palavra reservada, né? É assim como eu criar um método aqui. Vou criar um método aqui. Public, só botar aqui método. Se eu fizer assim, ele até deixa. Make method return void. Tá, porque eu não botei retornando nada. É que eu tenho um método que não faz nada. Um método que não faz nada. E eu posso usar esse nome método porque ele não é uma palavra-chave aqui do Java. Isso, na verdade, é uma palavra em português, né? Mas se eu usar... Deixa eu ver aqui. Tem método? Não. Mas qualquer um desses aqui, se eu colocar no nome do método, ele não vai deixar. Né? Por exemplo, até o próprio double. Double. Ó, ele não deixa. New, que é um comando ali pra gente iniciar ou instanciar uma classe. Não tem como. Null. Nome do método null. Não vai, né, gente? E a mesma coisa... Método dá. Método. Não é muito usado, né? A mesma coisa é criar uma classe aqui. Eu vou criar uma classe new. Será que ele vai deixar? Não vai, ó. Por quê? Porque é uma palavra-chave reservada. Certo? Qualquer coisa daquilo ali. E aos pouquinhos, né? Eu acho que eu meio que me confundi um pouco de falar ali em relação ao uso deles. Ao uso a gente vai, mas eu acho que agora tá claro, né? O lance da palavra-chave, que na verdade na minha cabeça eram palavras reservadas do Java, mas são palavras-chave, né? Como eles falam, dos usos. Então são 50, mas tem um pouquinho mais, né? Na verdade tem ali o true e false. Vou criar não consigo criar uma classe true, por exemplo. Então, assim, qualquer coisa usando esses comandos, esses operadores, E aqui a gente já tem uma base um pouco de tudo que a linguagem faz, ou qualquer outra linguagem, a gente utilizar essas palavras aqui são chaves, a gente vai passar programando a vida inteira. Então, eu já sei, eu acho que, assim, ó, raramente tem umas que eu não utilizo aqui, mas a maioria eu utilizo. Diariamente, o void, que é para identificar o retorno, né, que não retorna nada. Synchronize, raramente eu uso, mas tem classe que no meio lá do Java ele é synchronized. Aí vocês vão entender por que funciona esse synchronize, mas eu raramente eu escrevo essa palavra, mas em algum momento tem ali uma classe que ela é synchronized. Depois return a gente usa todo dia, né? Native, não usamos tanto. Implements, a gente usa para implementar coisas. Final, para botar os atributos estáticos. Default a gente coloca nas variáveis também, nos métodos. Case é uma condição, um operador de condição. Try também a gente usa bastante para fazer um try catch. O switch, né, que é uma outra forma da gente fazer um laço, que nem o for. O público a gente usa muito em método e até
variável, long, é um tipo de dado, if, extends. Com o tempinho a gente vai pegando todos esses caras aqui, essas camaradinhas. Goto, olha, não sei. Go to, ó, realmente não uso. E até tenho que rever, ó, rever pra que serve, porque eu raramente uso esse go to aí. Agora os outros são muito mais tranquilos, mais familiares, né, vamos dizer assim. Bem familiares pra mim. Eu acho que o que eu uso menos é esse, o que eu nunca usei é esses go to, native, tá? O resto tudo eu uso bastante. Esse assert aqui, se não me engano, é coisa para teste. Então não uso muito assim, porque eu não tenho feito tanto teste. Mas volatile também não uso tanto, mas o resto tudo a gente usa bastante quando vai programar. Vamos seguindo aqui. Aí tá falando aqui dos identificadores. Não sei se eu fiz um resuminho aqui. Além das palavras-chave, Java reserva as palavras a seguir true ou false. São valores definidos pela linguagem que você não pode usar nessas palavras em nomes de variáveis, classes e assim por diante, né? Que foi o que a gente viu que não tem como fazer. Beleza? Eu acho que é isso. A parte do livro aqui de identificador meio que ficou resumido ali. Eu não sei se... Eu acho que eu pulei essa parte, mas podemos ver ali. Palavra-chave. Tá aqui o identificador. A gente falou. Falamos sim. Falando da biblioteca também. E a biblioteca... Java fornece diversas bibliotecas padrão, como o System, que contém métodos print, ln print, que a gente sempre usa, né? Para operações de entrada e saída, que é I/O, que a gente fala I/O. E aí lá na documentação, acho que em algum lugar eu coloquei ali no resuminho a documentação que tem todas as bibliotecas do Java para navegar ali na documentação. Todas as bibliotecas de dentro do framework que a gente pode pesquisar. Até vi aqui, alguém comentou, tem alguém vendo o nosso blog. Parabéns! Uma coisa interessante é que eram 50 até o Java 8. Sim, a partir do 9 são 51. Ele está complementando aqui, que é até uma coisa que eu questionei aqui. O underscore entrou também passou a ser considerado também, porque a gente usa na nomenclatura, né? Bem útil. Atualmente, Java 22, nós também 17 palavras contextuais que são tokens, que são interpretadas como palavras-chave apenas em certos contextos. Bem legal, gostei muito da contribuição dele, até muito boa, muito bom seu complemento. Eu estava pensando nisso com o livro vai só até Java 8 e precisamos nos atualizar. Obrigada. Muito bom o comentário dele ajudando a gente a estudar aí. Beleza? Então, a gente passou aqui por todos essa parte aqui, né, dos identificadores de bibliotecas, porque não tem muito o que falar, mas é questão da gente também ir usando e aprendendo aí na utilização. E eu acho bom a gente ir para os finalmente aqui, que é a parte dos testes, dos exercícios mesmo, que desse capítulo aí que a gente viu até agora, porque a gente fez alguns exercícios, mas tem os exercícios propostos do livro aqui, que o resultado no final. Então, é essa pagininha aqui, teste do capítulo 1. Tem algumas perguntinhas, ainda é mais assim, de teoria, né? Coisas de conhecimento lógico,
que a gente aprendeu e a gente vai falar. Só um minutinho aqui. Filho, eu não posso agora. Vai lá, vai fazer outra coisa. Toma, vai. Vamos falar aqui sobre o que é o bytecode. Eu fiz aqui um resumo. Já com a resposta, eu acho, para facilitar, enquanto a gente está estudando e tá fazendo os exercícios aqui de responder, para facilitar as respostas. Mas ele tá lá no apêndice, na página 604, tá? E falando aqui do bytecode, por que ele é importante para o uso do Java em programação na internet. Mas por que na internet? Em tudo, na verdade, né? Mas por que eu pergunto aqui no contexto da internet? O bytecode é um conjunto de instruções altamente otimizado que é executado pela JVM, né, que é a máquina virtual. Ele ajuda o Java a fornecer a portabilidade e a segurança. E fica um pouco meio abstrato, mas a internet, ela é um meio que pode ter vários dispositivos, né? A gente pode acessar em vários dispositivos. A internet está em tudo, que é computador, tipo de celular, tipo de terminal, de loja, de um monte de coisa, geladeira, até o eletrodoméstico tem. Então, o Java proporcionou isso que não tinha nenhuma linguagem até então com isso, que é essa portabilidade. O que é a portabilidade? Poder rodar em tudo, ser portável, ser possível de executar, né, funcionar. Isso fala em portabilidade, né? E só é possível por causa do bytecode, porque a linguagem ela é transformada num bytecode primeiro, que é uma linguagem de baixo nível, né? Como a gente viu ali, ele cria os .class, é baixo nível. Se alguém for abrir o arquivo lá, .class, vão ver um monte de código lá mais bizarro que ele transforma, porque ele é baixo nível, a gente não vai entender nada. E é por isso que ele é tão importante, ele funciona assim, desse jeito. Quais são os 3 princípios básicos da programação orientada a objeto? A gente não falou muito sobre isso, a gente meio que passou, mas eu acho que a partir de agora a gente já consegue entender como ela funciona para poder falar sobre isso, porque são conceitos mais avançados. Eu acho que é meio muito... Como é que vai falar de orientação a objeto se a pessoa nem sabe como é que ainda entende como é que o Java funciona, né? Mas é um paradigma de programação, a orientação ao objeto, tá? Eu acho que deve ter alguns desenhos aqui para a gente poder visualizar. Eu poderia fazer um desenho, mas o que eu gosto sempre é de ver visualmente as coisas, estudar visualmente. Essa parte, por exemplo, aqui, que é de caixinha, né? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo melhor aqui. Dessa parte do... Eu acho que essa aqui, ó, talvez essa aqui, que fala... Abrir uma nova janela. Abrir imagem no novo. Eu acho que isso aqui é uma boa, porque ele usa um ML, né? Ele tá usando um ML para descrever aqui esses objetos, tá? Esses 3 objetos. Mas ele tá falando da orientação como objeto com uma herança e o comportamento, pensando que tudo é um objeto. Antes não existia esse conceito assim de objeto, essa orientação ao objeto. E que um pode herdar do outro, por exemplo, uma pessoa, que nem o conceito a orientação ao objeto vem muito da realidade, de poder a gente executar as coisas como se fosse uma real da nossa vida, assim. Eu acho que eles usaram bem essa analogia, porque tudo
uma pessoa, o que que é? Aí eles pensaram, é um objeto, por quê? Porque tem comportamentos, né? Não é só variável, tem comportamentos, e os comportamentos são o quê? São métodos, geralmente são descritos como métodos, né? Então, assim a gente consegue um pouco entender um pouquinho mais fácil, assim, desse conceito, desse paradigma que é a orientação objeto. É entender que ele vem trazendo um pouco mais a realidade das coisas na 3D, né? Vamos falar assim, na nossa realidade, para esse contexto aqui. E aí, se falou também da parte do encapsulamento, do polimorfismo e herança. Herança é isso que eu acabei de falar, de que um herda do outro, né? Então, eu tenho certos comportamentos, certos métodos, que uma classe que herda, que está embaixo de mim, meu filho, a classe filha, vai herdar, certo? Vai herdar tudo. A herança inclusive os variáveis, tudo, pode herdar isso, né? E aí isso só veio com esse princípio da programação orientada a objeto. Antes disso não existia essa herança, né? Então esse paradigma foi um revolucionário, realmente. Mas hoje já tem outros também, mas são usados em outros contextos. Mas na maioria dos programas a orientação objeto ainda ela é muito eficiente e vamos dizer assim, aí eu acho que depende do tipo de sistema para poder escolher um outro tipo de paradigma. A gente pode, isso aí é uma coisa mais filosófica, vamos dizer assim, para discutir agora. Mas é bom entender, né, que é um tipo de programação, um paradigma, né, orientação objeto. E o polimorfismo é um comportamento que, vamos falar de encapsulamento, que eu acho que é mais fácil do que o polimorfismo, né? O encapsulamento é onde eu vou, por exemplo, aqui, ó, eu quero deixar, né, além da herança, mas eu quero que tenha herança, mas, por exemplo, tem comportamentos, eu quero que deixe só para esse comportamentos aqui, que eu quero que fique só para o robô, por exemplo, e não para o ambiente, tá? Eu vou encapsular, eu vou deixar que o robô tenha acesso só a algumas coisas do testar robô, algumas coisas do ambiente, e eu não quero que o ambiente tenha acesso a coisas do robô. É só um exemplo, tá? A gente não vai entrar a fundo aqui nessa parte de encapsulamento, que eu acredito muito que a gente vai ver mais na frente, sim, mais aprofundado. Mas o encapsulamento é isso, a gente encapsular, essa palavra é meio, né, pra falar, mas a gente protege. Acho que seria melhor a gente ter essa explicação do encapsulamento, é uma parte de proteção que a gente usa aquelas palavrinhas ali que é protected, como é que é? De palavras aqui de chaves, né? Por exemplo, public, o que vai ser público, o que vai ser privado, protegido, o que vai ser final, que não vai mudar, o que vai ser privado. Então tem muito a ver com isso, entendeu? Tem muito a ver essa parte do encapsulamento, o que eu vou deixar disponível e o que eu não vou deixar disponível para os outras classes, os outros objetos verem. Eu acho que fiz um resuminho, inclusive a gente pulou essa parte aqui, ó. Acho que foi aqui, ó. Beleza, boa. Vamos pegar aqui, ó, fazendo a leitura dessa parte, porque realmente, sim, eu pulei, porque eu achava que era muito complexo falar disso naqueles momentos ali que a gente tá aprendendo a executar. Mas agora é o momento da gente falar sobre isso, né?
nossos encontros aqui. Falando dessa programação, que na verdade a sigla é OOPP, ou P ou POO. Na verdade, aqui em português é Programação Orientada a Objeto, POO, ou em inglês OOP. É central no Java, né, que adota essa metodologia para lidar com a crescente complexidade dos programas, organizando em torno de dados e não apenas no código, utilizando conceitos chaves como encapsulamento, polimorfismo e herança para criar uma estrutura de programação clara e eficaz, tá? Existem outras, mas o Java usa esse conceito. Vamos falar de herança primeiro, que é um processo que permite que um objeto adquire propriedades de outro objeto, facilitando a classificação hierárquica, que é aquele desenho ali que eu apresentei, meio que né, a representação visual, assim, onde os objetos mais específicos herdam características de objetos mais gerais, reduzindo a necessidade de definir repetidamente atributos, né, comuns e permitindo que cada objeto se concentre apenas nas suas características únicas. E o que é isso, né, gente? Ele está fazendo meio que a programação, o Java veio tentar fazer uma coisa de trazer a realidade, um pouco das coisas, de um animal. Vou criar uma classe animal, eu tenho um comportamento, eu tenho, né, braços, pernas, comportamento, come, dorme, bebe. Vou colocar isso no sistema, fazendo uma analogia com a realidade, né? Com as hierarquias, com a herança de comportamentos, métodos, enfim. Isso aí foi bem legal, foi bem revolucionário, que antes não existia muito como fazer. Se tentava fazer, mas gerava muito problema, porque eles a linguagem não estava preparada para isso. O C, C++, as outras linguagens antes do Java não tinham eles tentavam levar essa complexidade para a programação e não conseguiam. E é uma coisa da nossa realidade, né, da 3D. Assim eu entendo, né, na minha cabeça, é assim que eu consigo entender a orientação objeto, tentando fazer uma analogia com a realidade mesmo das coisas. O encapsulamento é um mecanismo na programação orientada, objetos que unem códigos e dados em um único bloco seguro. Conta com a interferência externa, criando objetos que escondem seus detalhes internos e expõem apenas uma interface controlada através de classes, que definem a estrutura e comportamento desses objetos. Então, como eu falei, assim, isso aqui é bem complexo de entender, só de ler aqui o resumo da realidade. No livro ele fala um pouco mais, né, extenso, aqui a gente está resumindo. Mas para quem não tem muita experiência, é difícil entender, mas eu acho que é mais fácil, como eu falei ali, entender que quando que eu vou deixar disponível uma coisa, né, um bloco, quando que eu quero que uma coisa herde da outra e quando eu não quero. Não é sempre. Eu posso esconder, né, aqui ó, fala em esconder detalhes internos, ou seja, tem momentos que eu não vou querer que outras classes de outros pacotes ou de outros, sei lá, de outros que herdam, que são filhos e que não acessem aqueles dados, que não acessem aqueles métodos, que não tenham acesso. Então eu escondo, né? E expõe apenas uma interface. O que é uma interface? Controlada através dessas classes. Uma interface é uma classe que você coloca ali no Java no meio da orientação para fazer essa abstração do que você quer esconder e disponibilizar, certo? Ou do que você quer implementar numa classe filha, né? Numa herança ali. Então, são conceitos mais complexos, assim, que mais pra frente a gente vai ver com certeza, com calma, para entender esse paradigma, né, de programação. E o polimorfismo é mais difícil ainda de entender para quem está começando, que eu acho que é uma característica que
permite uma única interface, que nem a gente falou. A gente primeiro tem que entender o que faz uma interface, né? O que uma interface faz. E já de cara falando sobre isso é meio complicado. Mas a interface faz isso. A gente, é uma classe que serve para a gente só vai definir os métodos, né? Definir comportamentos que a gente quer que seja feito sem implementação. Hoje já dá para implementar, mas antigamente era mais sem implementação, é só uma casca, né? Vamos dizer, uma classe que é uma casca ali, que a interface acessa diferentes ações específicas, dependendo do contexto, facilitando a reutilização de código e simplificando a complexidade ao permitir o uso de uma interface genérica para operações relacionadas, tá? Então, assim, o polimorfismo eu vou explicar de um jeito mais simples, assim, para tentar entender aqui no momento o que é que ela faz. Não que a gente vai entender tudo, mas basicamente mais entender um pouquinho como eu expliquei na herança e no encapsulamento. A herança é a herança mesmo. A gente pode pensar na nossa realidade o que herda um pai e um filho, uma mãe e um filho. É bem mais fácil de entender a herança. O encapsulamento é aquilo que a gente quer esconder ou disponibilizar, que a gente vai encapsular, proteger ou expor. São essas palavras-chave. E o polimorfismo é quando a gente quer modificar, a gente quer alterar, a gente quer meio que mudar um pouquinho aquele comportamento, sem mudar a origem dele. É uma forma de a gente reutilizar um comportamento, criando essas interfaces aqui, tá bom? Eu teria que pensar num exemplo um pouco mais assim simples para explicar essa parte do polimorfismo. Porque o polimorfismo a gente vai sobrescrever, tem de sobrescrita, deixa eu botar aqui até. Tem vários tipos de polimorfismo. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tô com a... Deixa eu ver aqui. Não sei se tem um exemplo aqui mais simples de falar. Aqui, ó. Acho que é isso aqui. Eu acredito que a gente vai ver mais, com certeza, detalhadamente. Não é possível, a gente, com certeza. É que eu não fui no livro um pouco mais à frente para ver onde é que tá isso. Mas parece um nome muito esquisito, né? Uma coisa muito... Meu Deus, o que é isso? Mas assim, ó, eu acho que aqui eu falo de uma forma simples, pra gente pelo menos entender o que é isso. Que diabos é essa palavra? Tá? Que são várias formas de fazer polimorfismo no Java, dentro do orientação objeto. E são 3 aqui, ó. Basicamente são 3. Eu tô me lembrando aqui na memória. E para que serve, né? Então, assim, ó, tem um paramétrico, parametrizável, que o que é? Eu vou mudar, eu vou sobrescrever um método, eu vou pegar um método do pai e vou escrever no filho, meio que mudando alguns parâmetros, mas ele tem o mesmo nome. Ele tem o mesmo nome daquele comportamento, mas eu vou mudar os parâmetros porque eu preciso mudar. Então, sem alterar o original, vocês entendem? E essa parte aqui é mais coisa de parâmetro, a parte de sobrecarga de métodos, overloading, que fala em inglês, e a parte de sobrescrita de métodos, que é overriding. Então, são 3 tipos de formas do Java de eu reaproveitar fazer um reaproveitamento de alguma coisa sem precisar ficar criando novo, né? Que geralmente, eu preciso... às vezes você faz herança ali, e esse é um problema da orientação objeto. Tem muita gente que não gosta disso, porque tu tem que ficar controlando o que é que você vai passar adiante ou não, o que vai realmente para os filhos, até onde vai, né?
essa herança. E até onde que você quer chegar com isso. E aí o polimorfismo é uma proposta de tornar isso mais flexível, dar mais um pouco mais de flexibilidade para o Java trabalhar com a herança, tá? São opções, assim, eu vejo inteligentes, né? De poder fazer as soluções e não ficar fazendo copy-paste ou criando um monte de classe repetida, né? Que se não tivesse herança, se não tivesse isso tudo, a gente pode realmente fazer um código bem ruim. Meio que igual às programações que existiam antes, que não existia a orientação objeto veio para solucionar o problema. Só que ele também pode criar problemas se for feito de uma forma ineficiente, né? Se a pessoa não souber o que está fazendo, pode dar problema. Então é bom entender bem esses conceitos aqui. E assim eu enxergo o Java como veio aprimorar assim, paradigma de programação que antes era só estruturada, né? Era estrutural. Não se podia, não tinha nada disso. Antes não tinha, não sei se isso pode estar errada, mas eu acredito que antes do Java não tinha esse paradigma de orientação a objeto e ele realmente trouxe essa mudança, né, em relação a isso. Beleza? Então, acho que já estendi bastante aqui falando sobre isso, mas eu acho que é necessário e importante, né, dar essas pinceladas. Seguimos aqui com onde os programas Java começam a ser executados. Isso aí a gente já fez na prática, né? Que é usando o método main. O método main em cada classe ele chama. Vocês já viram que sempre chama ali o main, né? Se a gente não tiver main na classe, tudo bem, não tem problema não ter. Nem toda classe vai ter. Basicamente é só uma classe no projeto que vai ser chamada para começar o sistema, né? Ou o main. Dessa forma que a gente está trabalhando, né? Ali no terminal, tá? Porque sistema web, outros sistemas, eles trabalham com outra forma de subir as coisas, de executar as coisas. Não é com o main, né? Se tu usa um sistema web ali, ele vai ter todo um framework embaixo dos panos ali, com banco de dados, com coisa que ele... É o servidor que vai subir, e o servidor que vai organizar ali os arquivos. Eu acredito que a gente vai chegar lá um momento, vai falar sobre isso um pouco. Mas aqui, em relação a executar o Java desktop, né, que a gente está falando dentro da nossa máquina só, dentro do nosso ambiente aqui da máquina, a gente executa ele dessa forma simples, que é chamar o main. O que é uma variável? A gente já falou também, eu achei legal a Marina falar, é uma gavetinha, é uma caixinha, né? Uma gaveta ali, é um local na memória, né? Que ele vai reservar ali para colocar um tipo de dado ou uma variável, né? Na execução ali, durante a execução do programa. Eu sei que só tá a Vivi aqui. Se tiver dúvida, quiser interromper, falar alguma coisa, não falar sozinho. Tá tudo bem? Tô aqui, eu tô morrendo aqui de tosse, mas tô bem. Então tá. Quiser comentar alguma coisa aqui dos exercícios? Conseguiu fazer esses exercícios, dar uma olhada ou tá só revisando? Sim, consegui ver sim os exercícios. Beleza. Vamos seguir aqui. Se quiser responder alguma coisa aqui também, ó, essa parte aqui, se você fez aqui, quer comentar alguma coisa? Qual desses aqui é inválido? Ah, não pode ver a resposta aqui, viu? Aí fica fácil, né? Mas Pode ver o número, né? a opção D é inválida. Como a gente viu, não tem coisa que não. A gente acabou de ver nas palavras-chave, né? Ali não tem como a gente botar número
no nome de variável. Uhum. É só no início, né? É só no início. No Isso, fim sim. dá. Pode. Uhum. Aqui, ó, que nem o C tem. Isso realmente sim, não faz diferença na nossa vida. Realmente sim, tá? A gente tá vendo que. Por quê? Se, sei lá, um momento lá tu vai tentar criar a variável, botar o número e vai dar erro, ele vai reclamar, ele não vai, Embaixo. né? Não vai, tipo, explodir nada. Tipo, a gente. Ai, o que eu tô fazendo errado? Não, é só coisinha assim, não vai fazer grande diferença na nossa vida, mas é bom saber. Como que se cria um comentário numa linha única? Isso aqui é tranquilo, né? Acho que todo mundo sabe aqui do barra asterisco e fecha com um asterisco barra. Os comentáriozinhos que nem aqui, ó, embaixo. Mostra em forma geral a instrução if, que a gente usou hoje. Mostra também o laço for, a gente também usou esses todos aqui naquele exemplo. Também dá, se não me engano, a gente fazer um for. Deixa eu ver aqui. For. Isso dá for. For each. Mas aqui, create. Esse aqui ele vai. Não. Iterative loop. Mas então, eu tenho outro for pra fazer. Eu vou criar uma lista. É porque daí é com lista, né? Aquele outro tipo de for. Vou fazer string aqui. Vou criar uma lista aqui no Java. Só pra fazer um exemplo. Lista de string. Vou botar aqui B, C. E vou fazer um for. Ó, tá vendo? Esse aqui é o outro tipo de for, né? Que eu tinha comentado ali, mas daí não é com tipo primitivo. É com tipo de lista, né? Objeto. E o for com lista primitiva é desse jeito. Por que é primitivo? Porque eles não são objetos, né? A partir de que a gente tem uma lista aqui com string, ele já é considerado ali um objeto aqui dentro dessa lista. Porque o list é uma coleção já, aí já é uma estrutura mais, né, encorpada. E aqui tem outro tipo de for, é só pra mostrar aqui. Mas eu achava que eu podia botar for. Eu achei que eu podia botar assim, mas não, é só assim mesmo. Desse for aqui. A gente já viu, né? O if, condição, instrução. Como se cria um bloco de código? Um bloco de código começa com uma chave de abertura e termina com uma chave de fechamento, que nem aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Ah, não, esse aqui é o método. Mas na estrutura do if é aquilo ali. Essa chave aqui até aqui, ó. Temos duas instruções. Essas duas linhas são instruções. Então, é essa estrutura aqui. Um bloco de chaves. Aí aqui no for é um outro bloco. Não deixa de ser um bloco também, mas no for. Um bloco de código. Exercício 9, a gravidade da Lua é cerca de 17% da Terra. Cria um programa que calcule seu peso na Lua. Uau! Eu acho que... Eu não sei, eu acho que ia procurar na internet como fazer isso aí, se não tivesse esse código aqui mostrando. Porque eu ia ter que ver a fórmula, né? Se caísse num concurso, você saberia fazer esse cálculo, responder? Falando 17%, é É. só. Agora, se ele falar, não, você tem que saber a quantidade de por cento de cor, aí não, né? Não, ia dar as opções. Opção 1, ia mostrar tal coisa. Opção 2, você ia saber calcular o seu peso na Lua
Eu não sei o código que é. Eu não saberia fazer esse cálculo. Porque tem a ver com gravidade, né? Eu vou botar aqui esse programinha, vou ver o que vai. Agora eu fiquei curiosa pra ver o resultado. Porque aqui tem só o código, né? De como fazer. Vamos fazer esse exemplo. Vou botar aqui. Sei lá, vou botar. Moon. É Moon. Eu só achei muito pesado ali, 165. Moon. 165 o quê? Overweight. Uhum. É porque isso aqui é americano, né? O peso da Eu tô Terra. aqui, eu penso pesado. Aqui tá dizendo que esse Ai, aqui é o meu Deus peso do da céu, que Terra. viagem. Earth weight é o peso da Terra e Moon weight é o peso da Lua. Então, o que ele faz? Eu tenho peso, eu calculo aqui faz uma regra de 3, eu acho, aqui, né? Não sei, que tá fazendo uma porcentagem. Se o peso... Tá, vamos lá. Se a gravidade da Lua é 17% da Terra, a da Terra é 100% e a da Lua é 17% da Terra. Então é isso que está calculando, né? Eu faria uma regra de 3 aqui, que eu acho que é o que está fazendo. O que tu acha? Eu acho que ele está fazendo uma regrinha de 3, sabe, aqueles? Só que esses valores aqui de pounds, né? É coisa de pounds. Ele só tá multiplicando só 165 por 0,17. Porque ele já fez 17 dividido por 100. É por isso que ficou 0,17. Isso. É, Aí, porque na verdade ele. isso. É. Aqui ele já tá fazendo um percentual. Já tá em percentual, né? Uhum. De percente, que quando a gente faz regra de 3, a gente faz. Mas aí o peso da Terra. Olha aí. Olha ali. Coloca em pounds aí, só pra ver quanto que dá. É, porque, porra, olha esse cálculo aqui. Densidade média em toneladas. Mas eu fiquei curiosa aqui pra saber. Qual é o peso em toneladas? Segundo a NASA, são quase 6 trilhões de toneladas. Vamos botar pounds. Porque a gente tem que converter ainda o pounds para quilogramas. Mas aqui não... Massa. Earth pounds. Earth weight in pounds. Mas é um cálculo, ó. Não tem nada a ver com aquele número lá. How many pounds in Earth? Ó, ficaria isso aqui, ó. Meu, que é isso? Não tem nada a ver com... Eu não entendi bem esse exemplo aqui, mas tudo bem. Essa resposta, né? 165. Será que é isso que tá no livro mesmo, ó? Deixa eu ver no apêndice. Chegou a ver? Deixa eu só conferir aqui. Não, só o final, que deu 28,05. Qual é o... nossa, achar aqui qual que é, onde é que é o apêndice. Apêndice. Aqui, ó, respostas dela. Aqui. Ó. Aqui tá dizendo Earth weight
Eu acho que ele botou um número, sei lá, não tem nada a ver com esse número, né? 165, de onde que ele tirou, entendeu? É verdade. Mas, Verdade. Eu acho que o cálculo aqui pode, de repente, até tá correto, né? uhum, Beleza, seria 17%. Mas agora, da onde que ele tirou esse 165? Não sei. uhum. Mas tudo bem. Vamos seguir o baile. Eu tinha feito com o meu peso, deu um valor diferente. Ah, Aí eu desci, eu vi 165. De onde que ele tirou esse 165? Ele inventou? é. Beleza. O número correto, na verdade, seria esse aqui, ó. Vou colocar lá. Será que vai? Eu acho que não vai nem aceitar. Sabe por quê? Porque é double. E tem um monte de vírgula. E ele não vai entender. Não vai entender um monte de vírgula. Será que se eu botar o Big Decimal? Eu acho que se você colocar tudo junto, sem vírgula, sem nada. É. Como é que eu botaria? Mas daí ele vai entender, será? É, Vivi, bom exercício que a gente tá fazendo aqui, viu? Como é que eu vou botar um número tão gigante aqui? Integer number too large. Viu? Olha, ele tá reclamando já. Não deu o número. Por quê? Porque o double Ele só suporta não é. sei quantas casas decimais e tá passando, né? Não. E se eu botar float é menor que o double, né? Float é menor. E se eu botar integer? Será que ele Menor aceita? ainda. Vai ter que ser o. Ai, com long? Eu acho que pode ser um long. Se eu botar um long aqui, será que ele aceita? Também não. Ai, meu Deus. É muito, 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 muito. Vou botar um number. Boa escala. Vamos ver a escala aqui. Qual que é a escala do Java? Para ele aceitar aqui um número com tantos números. Java numbers. Aqui, ó. Qual que é o maior? Teoricamente seria o long, né? O maior deles. Uhum. Byte long, double float, long integer. Do menor pro maior. Ah, pode ser um double em. De repente um double. Ah, eu não testei double. Em wrapper. Ó, escrevi errado. Double assim. Meu Deus, onde que eu vou. Ele não tá aceitando, não. Nenhum desses não. Não é possível. Eu tô meio abismada dele não aceitar o long. Pois é. Ou é. Será que é porque a gente colocou. Tá setando errado? Integer number too large. Tô encasquetada com isso. Tá, aqui ele vai dar erro, beleza. Coloca Mas. com minúscula. Acho que o maior é o double. Mas com letra minúscula. Letra minúsculo, sim, é porque é primitivo, mas o wrapper, que é o maior, ele é pra aceitar mais números, né? Muito Uhum. mais. Ó, o max value aqui é do menos. Cara, não sei, teria que converter aqui a tabela. Double max. Não tem uma tabelinha aqui mostrando o máximo do.
Vai ficar pro nosso tema de casa, hein? Uhum. Ver. Esse número aqui, ó, é no 10 na 25. Esse número aí é só de exemplo que ele colocou, não é para colocar o número da Terra, é colocar o número do seu peso na Terra. Ah, tá. Não, mas eu. Sim, how many pounds is the Earth? É que esse aqui eu peguei do Google, né? Esse número aqui é que ele acha que é esse número aqui, ó. Então, esse número aqui é um 1,3 vezes na potência de 1025. Só que no nosso double aqui, ó, se for ver, range of values, deixa eu ver. Ele deveria aceitar, né? Porque aqui eu tô vendo aqui na potência de, se é esse primitivo aqui, 8 bytes. Ah, não, mas ele não aceita. 10 na potência de 10.308. Eu não sou, olha, eu não sou ninguém na matemática também pra falar, mas eu sei que, pelo que eu tô vendo aqui, deveria estar dentro do range do aceitável. Tô um pouco abismada que não aceita. Tira 2 zeros ali no final, só pra. A gente pode ir tirando pra ver se boa ideia. Pra ver. Ou vamos encontrar um número aqui. Não, menor ainda. Que ele vai Deve estar aceitar. errado isso aí, Não não é é? por isso que ele não tá aceitando. Deve ser por outra coisa. Coloca Ó, isso. Aí sim. aí eu tinha colocado. Qual que era aquele número? Quantos números? Mas acho que era porque tava como rapper ao invés de. Pode ser. Porque daí eu tenho que criar ele num valor ali. Pode ser, porque era por causa disso. Mas. Deixa eu ver quantos zero eu vou ter que tirar aqui. Mas ainda assim. Ultrapassou. Ó, aqui não aceitou. Vou tirando aqui. Ah, não tem como, gente. Ah, agora foi. Foi até aqui, ó. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu botar um a mais aqui, ele já reclama. Mas deve ter. Eu vou colocar aqui, ó. Qual número? Qual variável numérica podemos usar para este número? Eu vou colocar aqui fora. Esse comentário. Só porque é um teste. Meu, depois eu vou pesquisar aí, ó. Qual que ia ser? Porque isso aqui é 13 mil, sei lá, sextilhões, né? Como fala ali. 13 sextilhões, sei lá. Que número muito grande. Não sei nem falar esse número. Não sei, eu sou muito ruim de matemática. Não sei nem falar. Mas a gente seria nesse potência. Mas alguma variável do Java, ele deve aceitar que eu tentei com números o wrapper, que teoricamente ele é maior, né? O double in wrapper, que a gente fala que é esse double assim, ó. Mas daí eu tenho outra forma, eu tenho que dar um new, na verdade, eu tenho que setar de outro jeito, não é só assim, colocar ali um valor. Então tem que ver qual que aceita esse número tão grande. Aí eu acho que agora. O que fala aqui? O exercício 10, adapte o código. Tente isso. Alguém entrou aqui, saiu, não sei. Eu acho que já passou, né, nosso horário, mas eu vou terminar aqui de gravar, daí quem for ouvir, estudar depois.
Vou continuar os estudos aqui, porque eu também tô estudando, né? Apesar de... Tem coisa, assim, que é básica que a gente vai esquecendo com o tempo. E eu não sei também. Adapte o código da seção Tente isto 1.2 para que ele exiba uma tabela de conversão de polegadas por metros. Exiba 12 pés de conversão, polegada a polegada. Gere uma linha em branco a cada 12 polegadas, que é meio parecido com aquele outro que a gente fez, né? 1 metro é igual a aproximadamente 39,37 polegadas. E esse aqui dá para copiar o código. Aí a gente vai criar ali. E aí tem mais só 2 perguntas ali. Estamos estudando. Estamos nos estudos. Quem não pôde participar vai ver. Ó, eu já tirei a minha tarde para estudar Java, então tá tudo certo. E aí, vamos ver se ele fez de novo o exercício. Se ele fez igual. Se ele copiou igual. Eu acho que sim, hein? Vou comparar aqui. Tomar uma água. Então, o que tá fazendo? Eu vou copiar essa parte aqui do comentário, que eu acho que é legal deixar. Esse programa. Opa! Tem um comando aqui que é Ctrl Shift O e o E. É que ele formata, não me lembro qual é o Ctrl Alt. Aqui, Ctrl Alt L. Ele é para formatar o código. Deixa eu ver aqui. Mas essa parte de indentação, eu não lembro se ele faz. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Bem errado. Daí Ctrl Alt. Ele até ajeita, ó. Formatou 3 linhas, mas não tanto. Aí, esse código, o que faz? Ele faz as ints, que eu acho que é polegadas. Meu inglês tá bem ruim, mas eu acho que int é polegada. Tu sabe, Viva, se int é polegada? Eu acho que deve ser. E aí, ele converte aqui. Só que o valor aqui tá diferente do livro aqui, ó. 39,37, converte para metros. Então aqui ele meio que fez um negócio meio errado. Vamos ver o que tá no livro. Só isso que tá diferente. E aí, por que ele botou aqui daquele jeito? Porque eu usei uma inteligência artificial aqui e ela sugere coisa errada. E aí, quero abrir esse negócio. Aí tem um contador, que nem o antes, e tem a cada 12 linhas exibe a linha em branco. E meio parecida com aquele outro, beleza? Então, o contador, então aqui ele já tá fazendo a mesma coisa. Vamos executar. Basicamente é meio que mais do mesmo aqui, daquele exemplo que a gente fez antes. Só que aqui ele tá fazendo uma conversão. Tá, e aqui é a mesma parada. E é isso. E o que mais temos aqui é as 2 perguntas finais aqui, ó. De se você cometer um engano na digitação e inserir seu programa, na digitação, inserir seu programa, isso vai resultar em que tipo de erro de sintaxe aqui? Tá falando. Se eu cometer um engano na digitação, ou seja, eu vim aqui, se eu botar um engano nessa linha aqui, ó, não vai acontecer nada, porque é uma string.
né? Porque é dentro de uma palavra ali que não é reservado, que não é... Aí depende da onde, né, que você vai cometer esse erro. Mas se eu, por exemplo, aqui, ó, aqui no meio do programa, que eu tô aqui, ó, no meio da classe aqui, escrever um monte de coisa, ele vai só dar ali, vai dizer, o que é isso? E vai ficar tudo vermelhinho, não vai nem deixar eu executar, eu acho. É. E ele não diz erro de sintaxe. Ele não diz isso. Mas isso aqui é um erro de sintaxe, não quer dizer nada, né? Acho que é isso. Ou se eu botar aqui uma outra palavra, new, reservada aqui, ele até aceita. Porque é uma palavra reservada, porque new existe. Ou bota nu aqui, nu em vez no for, porque ele não vai entender, ele não sabe. Mas esse seria um erro de sintaxe, eu acho. Que é que nem um erro de português, né? Quando a gente fala, se eu errar a escrita da língua portuguesa, um erro de sintaxe da língua portuguesa, mas se eu errar uma digitação num programa, é um erro de sintaxe do Java. É importante o local onde inserimos uma instrução. O local onde inserimos uma instrução em uma linha? Não. O Java é uma linguagem de forma livre. Ou seja, eu posso botar uma coisa em 2 linhas ou eu posso botar numa linha só, tanto faz. Ele vai entender do mesmo jeito. Eu acho que só fica mais bonitinho, né? Quando você organiza o código, bota, por exemplo, aqui, ó. Eu posso botar tudo numa linha só. Essas coisas aqui e tudo isso numa linha só. Ele não vai reclamar nada. Tá? Eu fiz um for, eu declarei um array tudo numa linha. Olha só esse código. Tá, beleza, mas ele vai reclamar? Não vai. Acho que não vai reclamar nada. Vai executar, ó. Tá liso, ele imprimiu o exercício anterior e mais a minha lista que eu tinha criado ali de string embaixo. E esse método aqui tá perdido. Não, reclamou, executou, beleza. Só que fica feio, né, gente? Então, vamos formatar esse código. Aí clica aqui, ó, Ctrl Alt L. Ó, formatou. Aí ele formatou 7 linhas aqui. Pra quem não sabe, Ctrl Alt L formata. Aqui dentro do IntelliJ, né? No Eclipse deve ser outros comandos. E é isso. Quer falar alguma coisa? Acho que vamos terminar por aqui, por hoje. Mas eu acho que foi legal. Obrigada pela participação, por ter lido e ficado até o final. De fé aí. Continue com os seus estudos do Java. Eu vou